A noite se instala, o silêncio toma conta da casa, e quando tudo desacelera, os pensamentos finalmente falam mais alto. Talvez você esteja sentindo exatamente isso agora, o peso de mais um dia comum, repetitivo, cansativo. Dias que passam e parecem iguais, repletos das mesmas reações, dos mesmos erros, das mesmas promessas não cumpridas a si mesmo. Ao olhar para dentro surge uma inquietação difícil de calar. A sensação de que deveria estar diferente, mais firme na fé, mais maduro nas atitudes, mais forte por dentro. Mas algo parece travado. E então a pergunta surge, silenciosa e persistente. Será que eu realmente consigo mudar? Ou vou carregar esse mesmo padrão para sempre? Antes de deitar, não leve essa angústia com você. Existe um convite divino neste momento. Pare, respire fundo e permita que Deus fale. Esta não é apenas mais uma noite comum. Pode ser o início de um processo profundo de transformação que começa exatamente agora, quando você decide não fugir do que sente. Existe uma verdade libertadora que precisa ser acolhida no coração. Você não está preso à versão antiga de si mesmo. Deus não trabalha com remendos nem com reformas superficiais. Ele não disfarça rachaduras, ele reconstrói desde o alicerce. A renovação que vem do céu não é lenta promessa distante, é realidade acessível no agora. Enquanto o mundo ensina que pessoas não mudam, Deus declara que novas criaturas nascem todos os dias. Ele não apenas melhora o que está quebrado, ele cria algo completamente novo. O que parece estagnado aos seus olhos não é limite para ele. O que você chama de fracasso, Deus chama de ponto de partida. E esta renovação começa na mente, no lugar onde batalhas silenciosas são travadas diariamente. Pensamentos que se repetem, lembranças que machucam, preocupações que roubam a paz, tudo isso pode ser transformado. Há uma mente renovada disponível para você, capaz de discernir com clareza, reagir com maturidade e viver sem ser refém do passado ou do medo do futuro. A mente, muitas vezes, se torna um campo de guerra. Pensamentos surgem sem pedir permissão, memórias antigas reaparecem, preocupações se acumulam e julgamentos internos pesam como condenações constantes. Essa confusão não nasceu do nada. Ao longo do tempo, fomos moldados por vozes erradas, conteúdos vazios, valores distorcidos e mentiras aceitas como verdades. Sem perceber, deixamos portas abertas e permitimos que qualquer narrativa entrasse. O mundo ensinou o que é sucesso, valor, amor e identidade, mas raramente alinhado à verdade divina. O resultado é uma mente cansada, sobrecarregada e poluída. Renovação nesse nível exige uma limpeza profunda. Não apenas mudar o que se pensa ocasionalmente, mas transformar a fonte dos pensamentos. É escolher com intenção o que entra pelos olhos e ouvidos, filtrar o que se consome e decidir encher a mente com aquilo que edifica, cura e aproxima de Deus, em vez de conteúdos que alimentam comparação, medo e culpa. Grande parte da batalha mental está ligada às mentiras que aprendemos a acreditar. Mentiras sobre quem somos, sobre nosso valor, sobre nossa capacidade de mudar. Vozes internas que dizem que não somos suficientes, que sempre falharemos, que Deus está distante ou decepcionado. Essas mentiras moldam emoções, influenciam decisões e definem comportamentos. Por isso, renovação verdadeira exige substituição. Onde a mentira se instalou, a verdade precisa ocupar espaço. A verdade que liberta, cura e transforma. Não se trata de pensamento positivo vazio, mas de alinhar a mente àquilo que Deus declara. Capturar pensamentos, questioná-los e submetê-los à verdade é um ato espiritual diário. Não é fácil mudar padrões antigos, mas é possível. Cada escolha consciente fortalece novos caminhos. Cada vez que a verdade é praticada, a mente se reorganiza. Renovação não acontece num instante mágico, mas num processo constante, sustentado pela graça. Quando a mente começa a ser transformada, algo poderoso acontece. A vida inteira passa a responder de forma diferente.
reações mudam, escolhas se alinham, emoções se estabilizam. Uma mente renovada prepara o terreno para uma identidade renovada. Não é apenas sobre pensar diferente, mas sobre viver diferente. E isso nos conduz naturalmente ao próximo passo dessa jornada: abandonar o velho modo de viver e assumir uma nova identidade. Porque pensamentos transformados produzem atitudes transformadas. Deus não deseja apenas aliviar seu cansaço mental, mas conduzi-lo a uma vida plena, coerente e alinhada com o propósito para o qual você foi criado. O processo começou. Não interrompa agora. Uma mente transformada inevitavelmente conduz a uma nova forma de viver. A Escritura descreve esse processo como trocar de vestes. Assim como ninguém sai de casa usando roupas sujas quando há roupas limpas disponíveis, espiritualmente somos convidados a abandonar o velho e nos revestir do novo. Ainda assim, muitos continuam usando atitudes antigas, reações feridas e comportamentos marcados por dor, medo ou orgulho. Roupas velhas se tornam familiares, mesmo quando já não combinam com quem nos tornamos. Ira disfarçada de sinceridade, amargura chamada de realismo, ansiedade confundida com responsabilidade. Deus, porém, nos lembra quem somos nele: perdoados, amados, capacitados. Não precisamos mais das velhas defesas. Existe uma identidade renovada disponível, e assumi-la exige consciência e decisão diária. Vestir-se do novo homem é escolher, momento após momento, agir conforme a verdade, não conforme antigos impulsos. Muitas dessas velhas vestes surgiram como mecanismos de proteção. O orgulho protegeu da rejeição, a dureza evitou novas feridas, o controle tentou impedir surpresas dolorosas. Abandoná-las assusta, porque nos sentimos expostos. Mas nenhuma armadura humana se compara à proteção que vem de Deus. Cristo é o maior exemplo de alguém completamente revestido do novo. Amor sem reservas, obediência plena, caráter íntegro. Tornar-se semelhante a Ele não é resultado de esforço humano isolado, mas da graça operando continuamente. O velho eu morreu, o novo nasceu. Essa não é apenas uma ideia simbólica, é uma realidade espiritual. Agora a jornada é aprender a viver de acordo com essa nova verdade, escolhendo diariamente atitudes que reflitam quem você realmente é em Deus, mesmo quando falhar, mesmo quando tropeçar. Renovação não é perfeição instantânea, é perseverança. Cair não invalida o processo, desistir sim. A cada manhã surge uma nova oportunidade de se vestir da identidade renovada. Compaixão no lugar da indiferença, humildade no lugar do orgulho, paciência onde antes havia irritação. Essas escolhas não acontecem automaticamente, exigem intenção. E quando houver falhas, a resposta não deve ser desistência, mas arrependimento e continuidade. Deus não abandona obras inacabadas, Ele sustenta processos. Reconhecer que está em transformação é sinal de maturidade espiritual. Não é negar fraquezas, mas confiar que aquele que começou a obra é fiel para completá-la. Há poder em declarar isso, em alinhar palavras àquilo que Deus já está realizando internamente. Tudo isso nos leva à dimensão mais profunda da renovação, a ação do Espírito Santo. Nenhuma transformação verdadeira acontece apenas pela força de vontade. Mudanças externas podem até impressionar, mas não permanecem. Renovação duradoura nasce de dentro, e essa obra pertence ao Espírito. Ele quebra durezas, cura feridas antigas, confronta vícios escondidos e restaura áreas esquecidas da alma. Onde houve frieza, ele reacende amor. Onde houve escravidão, ele estabelece liberdade. Onde mentiras moldaram identidade, ele escreve a verdade com profundidade. Sua obra não é superficial, ele alcança pensamentos secretos, motivações ocultas e comportamentos públicos. Nada fica de fora quando nos rendemos completamente. Resistir apenas prolonga a dor, render-se libera o processo. Renovação é contínua, não acontece uma vez e termina. Cada dia apresenta escolhas novas.
Pensamentos precisam ser capturados, atitudes precisam ser alinhadas, identidades precisam ser reafirmadas. Viver renovado é viver atento, sensível à direção do Espírito. Não como obrigação pesada, mas como resposta grata à transformação recebida. A vontade de Deus não oprime, ela liberta. Não confunde, esclarece. Não limita, expande. Ao descansar nesta verdade, você pode dormir em paz, sabendo que mesmo enquanto dorme, Deus continua trabalhando. Amanhã não será igual a ontem. Você acordará um pouco mais livre, um pouco mais consciente, um pouco mais renovado. O processo está em andamento. Confie.